Do futebol nós temos 3 tempos, né? Todos os dias. E agora quem está conosco é o cientista político Moisés Marques. Bom dia, Moisés, tudo bem? Bom dia a você e a todos os teus ouvintes aí. Bom dia. Olha, você sabe que eu fiquei muito feliz de você acabar podendo nos atender hoje, gente. Só para explicar para os ouvintes, eu tinha marcado semana passada e aí por conta de um erro meu aqui, o Moisés ficou para essa semana. Mas eu achei, Moisés, que hoje foi um dia excelente para eu falar contigo, porque nós temos várias mudanças aí nesse tabuleiro, né? Da política do PSB enterrando as federações partidárias com o PT. O Lula dizendo que deve anunciar a pré-candidatura em abril, oficializar a candidatura com evento em São Paulo, já com o nome do Geraldo Alckmin como vice. A minha primeira pergunta para você é, você como cientista político, como brasileiro, algum dia você imaginou que o Lula e o Alckmin estariam no mesmo palanque e na mesma chapa? Olha, em política nunca existe o nunca, né? Então, a gente imagina tudo. Na verdade, o PT e o PSDB original, né? O Alckmin não vem antes do PSDB, mas eles já estiveram muito próximos em alguns momentos e, obviamente, distantes em alguns outros. Obviamente, nós estamos falando de dois animais políticos, né, entre aspas. As pessoas conhecem profundamente a política, tanto o Lula quanto o Geraldo Alckmin, e que talvez tenham percebido um momento aí, política é um pouco que o Maquiavel chama da junção da fortuna com a virtude, né, da ocasião com a capacidade de antevê-la, né? Então, provavelmente os dois perceberam que era um momento em que eles poderiam caminhar juntos. Agora, isso pode trazer, vamos dizer assim, uma escapada para o centro um pouco da candidatura do PT, isso vai granjear votos, mas também pode criar alguns problemas nos setores mais à esquerda, enfim. Nós estamos vendo um cenário bem diverso, principalmente por conta dessa questão das federações partidárias, enfim, um cenário um pouco diferente do que a gente conhecia há alguns anos. Você avalia que a terceira via, porque hoje que nós temos, de acordo com as pesquisas, e com todo o cenário e leitura do cenário político que nós fazemos, é uma candidatura do lado do Lula, ali, da esquerda, e aí concordo quando você diz que está indo com a entrada do Alckmin, vai mais para o centro, né? E temos a candidatura do Bolsonaro. A terceira via, nenhum nome ainda se estabeleceu. Hoje já estão falando que é muito possível que o Eduardo Leite vá para o PSD, para ser o candidato do PSD. Você tem o Moro no Podemos e essa crise do MBL com as falas do Mamãe Falei e do próprio Kim Kataguiri, que bota o MBL numa crise aí. E a gente vê uma terceira via desmobilizada e sem condições de ter um nome que pudesse fazer frente a essa polarização entre o Lula e o Bolsonaro. O senhor avalia, eu não sei se eu te chamo de senhor ou de você, avalia que nós teremos, essa terceira via poderá ter condições de fechar um nome e ter fôlego para poder fazer frente a essas duas candidaturas? Ou o senhor avalia que até o final, até as eleições, provavelmente deve fortalecer ainda mais o posicionamento das candidaturas do Lula e do Bolsonaro? Olha, em geral, nós já temos aí quase 40 anos, se considerar a eleição de governadores de 1982, a gente tem 40 anos de história da democracia mais recente, né? Em geral, uma candidatura para ser viável, ela tem de se consolidar até abril. Ou seja, nós estamos aí há pouco mais de 2, 3 semanas, sei lá, para que a gente tenha a consolidação de candidaturas. Isso só escapa dessa lógica se a gente tiver um fato muito relevante que mude a lógica da eleição. Por exemplo, o Plano Real, em 1994, que, se lembra bem, o Fernando Henrique Cardoso não era candidato até maio, junho, não era candidato pelo menos oficial. Em agosto ele já estava em primeiro lugar nas pesquisas, logo depois do Plano Real. Então, assim, não tem um fato relevante
a eleição caminha para essa polarização, tanto é assim que já começa a aparecer essa polarização nas pesquisas, né? O Lula aparecendo em torno de 40%, Bolsonaro em torno de 30%, 30 e pouco, ou seja, já começa a aparecer que 70% mais ou menos do eleitorado está indo para um dos dois candidatos, ou seja, sobra muito pouco espaço para essa chamada terceira via, e a gente tem uma série de candidatos que aparecem e fazem os chamados balões de ensaio para a terceira via. Por exemplo, a gente tem candidaturas que aparecem, por exemplo, Rodrigo Pacheco, que retirou, Simone Tebet, que provavelmente vai retirar, a gente começa a ter as chamadas candidaturas alternativas e tal. As que pareciam mais relevantes, Sérgio Moro, Ciro Gomes, enfim, o próprio João Dória como governador de São Paulo, elas têm muito pouco fôlego, né? E isso mostra que a terceira via tem poucas chances se não houver um fato relevante. Então, assim, Eduardo Leite no PSD, o PSD parece, junto com o MDB, uma espécie de fiel da balança nesse novo cenário. Agora, o PSD sozinho também não vai fazer verão, então eu acho que a gente tem aí uma coisa um pouco complexa, que é o Lula e o Bolsonaro começaram a campanha muito antes de todo mundo, né? Óbvio que não é uma campanha oficial, mas eles começaram a lançar os nomes muito antes e jogaram essa polarização. E o Lula fez uma jogada genial, né? Que é tentar buscar um nome de centro para aumentar um pouco a chance de candidatura. Genial do ponto de vista da estratégia política, evidentemente. Moisés, então, bom assim, dia. eu acho que sobra pouquíssimo espaço para a terceira via. Eu acho que a terceira via, se não ocorrer um fato relevante, ela está morta. Moisés, bom dia. Aqui é o Edson. Exatamente isso que eu ia tocar nesse ponto com você. Olha, Ciro, Dória, Moro, o Eduardo Leite, se for para o PSD, para mim, olhando de fora, para mim são todos grandes pavões, né? Tudo, na linguagem popular, tudo pavãozão. Você acha que alguém abriria a mão de alguma coisa no sentido de compor um candidato forte para uma terceira via? Porque esses caras todos com 2, 3, 4, 5% não vai adiantar nada, você não acha? Acho. Acredito que o único que não é bem uma terceira via é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é uma candidatura estranha, né? Ele vem desde 2002 se candidatando e perdendo, ele chega às vezes até próximo a se viabilizar e depois volta, ele tem uma série de razões, enfim, e ele não é bem uma terceira via porque o programa dele é mais próximo, vamos dizer assim, ideologicamente do espectro centro-esquerda do que do espectro um pouco mais à direita. Então, eu acho que ele não é bem uma terceira via e a candidatura dele provavelmente não passa muito disso. Agora, os outros são candidatos cheios de problemas. Vamos pegar, por exemplo, uma candidatura tipo a do Sérgio Moro. Era um nome muito conhecido, muito bem avaliado no Brasil. Só que o Sérgio Moro, em termos de estratégia política, ele é um bom juiz. Uhum. Então, assim, ele não teve uma boa estratégia política, né? Ele tem uma altíssima rejeição entre os que vão para a candidatura Lula e uma altíssima rejeição entre os que votam Bolsonaro. Ou seja, é uma candidatura difícil. Uma candidatura que conseguiu altos índices de rejeição nas duas pontas, ela fica inviável, ela não passa num certo patamar. João Dória tentou se viabilizar com a coisa está no maior estado da federação, é governador, com a questão da vacina e tal, mas ele tem uma altíssima rejeição também nos dois setores. Então, assim, Eduardo Leite, começar uma campanha agora, vindo do Rio Grande do Sul, um nome ainda pouco conhecido nacionalmente, tal, eu acho que ficam todos balões, né? Você vai testando nomes. Se não aparece um nome de peso, um nome nacional, eu acho muito difícil aparecer, porque teria de ser alguém que tivesse um grande apelo popular e que fosse viável politicamente. Eu acho que é muito difícil isso aparecer nesse pouco espaço de tempo, a não ser, novamente, que a gente tenha alguma hecatombe, alguma coisa que viabilize isso, mas a gente precisava ver o cenário. Aparentemente não tem muitas chances a terceira via nesse momento. São 10h45, nós estamos entrevistando o cientista político Moisés Marques. Moisés, diante desse cenário que você descreve para nós, como que ficam os eleitores que são órfãos, né? Assim, aquele povo, nem Lula, nem Bolsonaro.
esse povo vai para onde? Nós vamos ter, porque nas últimas eleições, o que nós temos percebido é um aumento do voto nulo e das pessoas que estão desencantadas com a política e não votam em ninguém. Você acha que isso deve ficar ainda mais materializado nas eleições deste ano? Ou é possível que esse eleitor, dependendo da campanha que os dois candidatos forem fazer, eles acabem migrando para uma das candidaturas? E a segunda pergunta seria quais serão as diferenças, o que caracteriza o Lula e o que caracteriza o Bolsonaro, quais são o antagonismo dessas duas candidaturas? Ok, vamos começar pela parte final. Acho que assim, as candidaturas, veja, eu venho falando isso há muito tempo, né? Todo mundo falava, o Bolsonaro, se não fizer um governo, do ponto de vista da performance, ou seja, da avaliação do governo, ele fica inviável para uma reeleição. Uma análise desse tipo ela é muito pouco sofisticada, porque, vejam, ele tem a máquina governamental, né? Isso é importantíssimo no momento desse. Ele tem recursos para distribuir, o governo tem recursos para distribuir, tanto é que atraiu o Centrão e tal. Então, a candidatura do Bolsonaro, eu acho que ele é uma candidatura, obviamente, mais à direita, com um espectro já desenhado no primeiro governo aí, mas ele vai tentar atrair um pouco uma certa centro-direita, com propostas, vamos dizer assim, liberais para a economia, propostas de um certo crescimento econômico aí nos próximos anos, para tentar compensar esse período difícil e tal, e talvez se beneficie um pouco de uma eventual saída da pandemia. Quer dizer, se tudo apontar para onde está apontando, a gente em 2, 3 meses começa a se livrar definitivamente, aí a pandemia vira o que os especialistas têm chamado de endemia. Então, acho que ele tem, eu sempre achei isso, né? Alguém que não baixa de 25% de popularidade tem sempre viabilidade política. E ele tem, quer dizer, a candidatura dele tem viabilidade política. Agora, por outro lado, tem um desgaste natural de ter tido 4 anos de governo e de ter sido um governo tão tati-bitati, né? Um governo que bate ali e volta, quer dizer, muito vai muito ao fundo e ao topo rapidamente e volta. Então, acho que é uma candidatura que tem chances eleitorais, mas ela vai galvanizar ela não tem mais talvez aquele antipetismo forte que a gente tinha na eleição anterior. A candidatura do Lula é uma candidatura originalmente do desenho que o PT tem de políticas e tal, mas aparentemente com uma tentativa de orquestrar um pouco uma saída mais social-democrata e levantar a coisa da democracia, trazendo o Alckmin para garantir um pouco a questão econômica, enfim. E aparentemente, pelos movimentos que essa candidatura vem fazendo, tentando atrair figuras de proa aí, inclusive de empresariado e tal, que não concordam com o governo atual. Então, acho que a gente tem 2 polos com visões diferentes, talvez do lado, por exemplo, do Lula, um empresariado mais nacionalista, mais, que gosta mais de recursos, sei lá, do BNDES e tal, do lado do Bolsonaro, uma coisa mais tradicionalmente mais liberal ou mais próxima do que o Paulo Guedes vinha fazendo. Acho que aqui a gente tem 2 candidaturas que estão nas antípodas mesmo, estão em lugares diferentes aí. Esse eleitorado de centro, eu acho que ele vai necessariamente num eventual segundo turno, se posicionar. Para ser sincero, eu acho que já está até se posicionando nesse momento. A gente já tem figuras, estou falando mais entre intelectuais, mas já tem figuras, vou dar um exemplo. Por exemplo, Cristóvão Buarque, que teve nos governos do PT, depois se voltou contra os governos do PT, votou inclusive a favor do impeachment da Dilma Rousseff, e tal, se afastou, e agora ele articula um manifesto de intelectuais tal, que não concordam necessariamente com o PT, mas vão votar no Lula. Então, assim, começa a aparecer esse tipo de movimento de gente que não concorda necessariamente com um lado ou com o outro, mas já bipolariza a campanha. Eu acho que a gente vai ter algumas figuras órfãs, ou seja, pessoas que não gostam de um lado ou de outro, que vão ficar sem ter quem votar, mas vai ter um percentual grande do que a gente chama da lógica do second best, né, da segunda escolha, ou seja, de pessoas que vão, na falta de um candidato deles, eles vão escolher entre os dois e vão para um dos 2 lados. Ô Moisés. Isso que...
as duas campanhas, e eu volto a insistir nisso, muita gente discorda de mim, mas tanto o pessoal da campanha do Lula quanto do Bolsonaro tem muita estratégia política. E a estratégia é, vamos bipolarizar já para atrair já, para tentar matar a terceira via já, e parece que isso está dando certo. Moisés, fazendo o exercício aqui de futurologia, a Rose perguntou sobre os eleitores, eu quero fazer uma pergunta para você especificamente sobre o Dória. Depois do namoro Bolso-Dória, que acabou virando uma calça apertada, que ele ficou bravo demais, você acha que em a candidatura do Dória não decolando, você acha que depois do Bolso-Dória a gente teria Lula-Dória? É difícil saber, em política tudo pode acontecer, né? Eu lembro uma vez, antes da Rosinha Garotinho ser governadora do Rio, ela chegou para o Antony Garotinho e falou, pô, você se aliou, eu não vou dizer o nome da figura aqui, mas a fulano e tal, que xingou a sua mãe daquilo, ele falou, em política, xingar a mãe é o mínimo. E aí, depois quando ela virou governadora, acho que ela entendeu essa lógica. Sensacional. Então, assim, eu nunca digo nunca em política. Agora, eu acho que assim, o João Dória, ele tem uma estratégia um pouco suicida na política. Quer dizer, a primeira vez era dizendo que não era política e ganhando, obviamente, votos por conta disso. Mas depois, ele se torna um governador e fazendo basicamente política, né? E aí, ao fazer política, o jogo da política é violento. Maquiavel, quando termina as histórias florentinas, ele diz o seguinte, são 7 volumes, e no último ele diz o seguinte, aqueles que quiserem se manter na política precisam perder primeiro sua alma. Né? Então, você entrou na política, você perde a alma. E aí, eu acho que ele começou a perceber isso agora. E obviamente, começa a aparecer de tudo, né? Até o vídeo lá polêmico dele, agora dizendo que não é fake, enfim. É muito complicada essa situação. Então, eu acho que o João Dória, ele tende a politicamente se apequenar. Por quê? Porque ele passou a ser o grande nome do partido, mas o partido, o PSDB, começou a ficar pequeno em função disso. Muita gente que estava historicamente no PSDB começou a sair. Então, acho que ele tende politicamente a ter problemas. Agora, nunca diga nunca, né? É possível, lá na frente, uma aliança entre qualquer setor aí envolvido. Bom, nós estamos ouvindo o professor e cientista político Moisés Marques. E, bom, essa semana o Bolsonaro reuniu um grupo de pastores, deputados e senadores ligados à bancada evangélica lá no Congresso. E, obviamente, ele está tentando reforçar um setor que foi muito importante na eleição dele de 2018. Os evangélicos continuam fechados com o Bolsonaro, isso é óbvio, mas ele também perdeu um pouco desse apoio nos últimos anos. O senhor acha que os evangélicos serão cruciais na campanha eleitoral? Porque eu estava lendo também, o Lula, ele vai tentar conversar com esse público evangélico, levando para o lado da economia. Olha, quando eu estava no governo, você comprou linha branca, você pôde comprar o carro próprio, e isso traz dignidade. Já o Bolsonaro trabalha muito com a questão das pautas morais desse público, né? Como que o senhor vê esse segmento evangélico e o apoio do Bolsonaro? Isso traz mais votos ou tira votos? Não, o público evangélico é fundamental por uma razão. Em 1990, no censo de 1990, que eu acho que foi realizado em 1991, se não estiver enganado aqui, a gente tinha 5% de evangélicos no Brasil. Nesse censo que vai acontecer agora no segundo semestre, é muito possível que apareçam 30% de evangélicos no Brasil. É um terço, mais ou menos, da população e, portanto, um terço do eleitorado. Isso é crucial, né? E lembrando que, normalmente, o eleitorado evangélico vota, os neopentecostais, pelo menos, que hoje são a maioria entre os evangélicos, eles votam em quem a igreja sugere, né? Ou o líder da igreja sugere. Então, é importantíssimo, e o Bolsonaro tem primazia nesse segmento. Entre homens evangélicos, ele tem quase 70% dos votos, homens evangélicos acima de 30 e poucos anos. Então, eu acho que é um eleitorado crucial e não pode ser desprezado em hipótese alguma. Então, por exemplo, a candidatura do Lula vai tentar
comer pelas beiradas. Ele não tem grande inserção no meio evangélico, o Alckmin também não, porque é historicamente católico, ambos são, né, não tem grande inserção aí. O Bolsonaro, mais espertamente, por isso que eu falo, tem muita estratégia ali, até chegou a se batizar, embora se diga não evangélico, né? Então, assim, eu acho que esse é um setor importantíssimo. Agora, é um setor que também, como você citou, pelo desempenho econômico, tem sofrido bastante. Alguns evangélicos que estão nas camadas mais populares têm sofrido bastante os efeitos da crise econômica. E aí devem voltar menos com a Bíblia e mais com o resultado econômico do que tem sentido, né? Então, eu acho que aí sobra um espaço para outras candidaturas. Agora, o eleitorado evangélico, eu acho que ele precisa ser melhor estudado no Brasil, porque a gente vê ele sempre pela pauta moral, mas tem também, entre os deputados evangélicos, alguns caminhos, por exemplo, que eles vêm delineando de como tratar, por exemplo, questões de trabalho, enfim, de regulamentação, que são interessantes. Agora, é uma pauta ampla num setor que acho que vem virando quase um partido. Claro que não existe um partido evangélico, mas existe, por exemplo, um líder da bancada evangélica. Então, é interessante estudar isso mais detidamente. Agora, em todas as eleições, eles são eleitores cruciais. Edson. O Moisés tem dois comentários aqui. Um é do Edmilson, está sempre participando com a gente. Ele disse assim: bom dia, se o Dória se juntar com o Lula, eu rasgo meu título de eleitor. De tanto que o Dória xingou o Lula e até aí ia chamar a gente de trouxa mesmo. Ele está com vontade de rasgar o título, o Moisés. E aqui, não rasga o seu título de eleitor, na verdade ele é sua arma. É a única que você tem de verdade que funciona. Na política tudo é possível. Por exemplo, vou lembrar aqui na cidade de São Paulo, eu estou na cidade de São Paulo, quando o Fernando Haddad foi candidato e ganhou, ele teve o apoio do Paulo Maluf, que era um inimigo histórico do PT. Então, assim, é muito difícil a gente cravar que setores que se espinafraram no próximo momento não vão estar juntos. Depende um pouco de quem está do outro lado, né? Isso não é ruim necessariamente. A gente já teve alianças entre setores muito distintos que deram super certo e tal, e que funcionaram. Então, acho que a questão é um pouco entender o que está em jogo naquela eleição. Mas não rasgue seu título, ele é a única arma que a gente tem para atuar democraticamente. E tem um outro comentário aqui também, infelizmente não tem o nome da pessoa, mas o comentário é interessante. Diz assim: gente, o Dória está mais queimado do que rosca de padeiro quando você esquece a rosca no forno e vai atender o celular. Ele disse que não era político, como você falou, correu atrás do Bolsonaro, pois sabia que, como político, ele que não ia ter chance nenhuma, mas para aproveitar a oportunidade ele se juntou ao Bolsonaro. Tá opinando aqui também sobre o João Dória. Moisés, você acha que eu acho que nós vivemos hoje, eu vou chamar de estreitamento político, de poucas possibilidades, em que você vê líderes populares chegando ao poder e reacionários mesmo, né? Tanto de esquerda quanto de direita. Você acha que isso é um ciclo que todos os países estão passando, em que quando você não tem uma solução, o eleitor e a população, ela decide confiar, mesmo que seja em promessas fantasiosas? E eu estou falando isso por conta daquilo que, assim, uma coisa que me escandalizou muito, eu acho que foi, eu não lembro se foi o ano passado, não sei se você chegou a ver, quando nós estávamos com aquela possibilidade de que estava aquela crise do Bolsonaro com os ministros do Supremo. Eu recebi um vídeo de um líder de caminhoneiros que gravou um vídeo dizendo que os caminhoneiros haviam tomado, a população havia tomado o STF, e comemorando e falando como se fosse uma verdade, que na verdade não tinha nada disso, mas acreditando naquilo que ele estava falando, chorando e defendendo, né, essa ideia. Primeiro, vivemos um tempo de ignorância política. Segundo, as fake news e essas falsas notícias reforçam essa coisa da gente acreditar naquilo que a gente quer, que é um sintoma, vou chamar assim de sintoma, né, dessa questão dessa polarização.
E, enfim, é esse o comentário. Eu gostaria que você pudesse comentar sobre isso. Ok. O que a gente vive, na verdade, é uma crise um pouco da democracia, né? Eu tenho analisado muito os dados do Latino Barômetro, que é uma pesquisa que é feita desde 1995 na América Latina, sobre a aquiescência, né? Ou seja, o apoio à democracia entre os países da região. E o Brasil vem performando muito mal, né? Nos últimos 10 anos, mais ou menos, aí. Nunca performou muito bem, né? Essa é a verdade, ou seja, os brasileiros nunca apoiaram muito a democracia vis-à-vis os outros países do continente aqui, mas vem performando cada vez pior. O que quer dizer o seguinte, que nós, em geral, queremos resultado, mas não ligamos muito se são governos mais autoritários ou menos democráticos, enfim, ou mais democráticos ou menos democráticos. Essa é uma questão complexa, que a gente precisa entender talvez as raízes disso. E as raízes disso são mais profundas, são sociais, por exemplo. Nós somos uma sociedade, queira ou não, Darcy Ribeiro já tinha escrito isso quando escreveu o Povo Brasileiro, forjada pela violência. A violência atua no dia a dia nosso. Então, isso acaba fazendo da gente um pouco atalhar, né? Nós acabamos atalhando por caminhos mais violentos e deixamos de lado o caminho do conflito organizado, que é a democracia. Então, acho que a gente tem um espaço, um terreno fértil para surgimento de aventuras políticas. A gente já teve isso no passado, né? Há 30 anos, mais ou menos, a gente teve uma candidatura à presidência que se dizia o caçador de marajás e tal, e de repente a gente viu que era tudo complicado e tal, e acabou em impeachment, e continuamos tendo isso ao longo do tempo. Eu acho que a gente tem muito espaço para promessas. Agora, isso tem a ver com uma tradição, e óbvio, a gente não tem tempo de analisar isso aqui, mas a gente tem uma tradição muito forte de populismo. O populismo, a característica mais forte do populismo político é que as pessoas votam em pessoas e não necessariamente em partidos, em programas. Então, por exemplo, a gente tem histórias, por exemplo, de malufismo, janismo, lulismo, coercismo. A gente apoia as pessoas. Não estou aqui dilapidando a memória dessas candidaturas. Estou simplesmente dizendo que a gente tem essa tradição, ademarismo. E aí, isso abre espaço para que as pessoas apoiem pessoas, e a partir do momento que você apoia pessoas, você tem um problema gravíssimo. Tudo que vier por parte dessa pessoa, você acredita que é verdade. E isso estimula as fake news. Então, por exemplo, um exemplo muito simples. Eu estou aqui num grupo de WhatsApp da família, se um tio meu, em quem eu acredito muito, mandou dizendo que a Terra é quadrada, eu vou acreditar porque foi o tio meu que mandou. Agora, isso não é ciência, isso não é verdade necessariamente. O espaço que é aberto a partir dessa confiança excessiva nas pessoas e menor nas instituições, é esse, é o espaço para que falsas verdades sejam propagadas e a gente acredite nelas. E elas têm efeito, indubitavelmente, não só nas eleições, no processo político e nos processos políticos, mas na democracia como um todo. Bom, nós terminamos agora, né, de falar com o professor Moisés Marques. Ele é cientista político e foi uma aula aí dessa questão do Brasil, da política contemporânea, o que nós estamos esperando para as eleições deste ano. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade da agenda. Eu sei que é bem complicado. Quero agradecer e eu tenho certeza que os ouvintes gostaram demais. E o Edson falou que tem mais participações, mas eu vou falar daqui a pouco, porque eu preciso encerrar e ir para o intervalo, porque se eu não pagar o break, pagar o comercial, eu não tenho salário no final do mês. Muito obrigada, viu, professor? Obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes e ouvintes de vocês aí. Boa tarde. Bom dia, na verdade, né? Bom, gente, são